Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a saúde: os vermes e parasitas intestinais. Muita gente pensa que isso é um problema raro ou que só acontece em crianças, mas na verdade eles são muito mais comuns do que imaginamos, especialmente em regiões tropicais como o Brasil. Esses parasitas podem entrar no nosso corpo de forma simples, através da água, de alimentos mal lavados, de carnes mal passadas ou até pelo contato com superfícies e animais contaminados. E o pior é que, muitas vezes, a pessoa convive com os parasitas sem nem perceber. Alguns sinais clássicos incluem dores de barriga frequentes, gases em excesso, diarreia ou prisão de ventre, perda de peso sem explicação, anemia, queda de imunidade e até cansaço constante. A boa notícia é que a natureza nos oferece poderosos aliados para ajudar na prevenção e até no combate aos parasitas intestinais. Existem alimentos, chás e temperos que, além de nutritivos, têm propriedades vermífugas e antiparasitárias reconhecidas há séculos pela medicina tradicional e que hoje a ciência moderna também estuda com bastante interesse. Então, se você quer aprender como fortalecer sua saúde intestinal e descobrir formas naturais de se proteger dos vermes, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar os melhores alimentos, ervas e hábitos para isso. Mas antes de falarmos dos alimentos e formas naturais de combate, é importante entender o que são os parasitas intestinais. Eles são organismos que vivem dentro do corpo humano e se alimentam dos nossos nutrientes para sobreviver. No caso dos intestinais, eles ficam alojados principalmente no trato digestivo, prejudicando a absorção de vitaminas e minerais, além de irritarem a mucosa intestinal. E entre os parasitas mais comuns nós temos o Ascaris lumbricoides, popularmente conhecida como lombriga, o Enterobius vermicularis, o oxiuro, que costuma causar muita coceira anal, principalmente à noite, a giardia, que é um protozoário que provoca diarreia frequente e cólicas, e as famosas tênias, conhecidas como solitárias, que podem crescer por metros dentro do intestino humano. Esses parasitas entram no corpo de várias formas, e é por isso que a prevenção é tão importante. Não se trata apenas de tomar um remédio quando já está doente, mas sim de fortalecer o corpo, melhorar a imunidade e adotar hábitos que dificultem a instalação desses parasitas. Então, agora que você já sabe o que são os vermes e como eles podem afetar a saúde, vamos conhecer os principais alimentos e ervas que ajudam a combatê-los naturalmente. O primeiro é o alho, e não poderia ser outro para iniciar essa lista. Ele é considerado um dos antiparasitários naturais mais potentes do mundo. Isso acontece porque o alho contém compostos sulfurados, como a alicina, que tem ação antibacteriana, antifúngica e vermífuga. Quando consumido cru, especialmente em jejum, ele cria um ambiente intestinal que dificulta a sobrevivência dos parasitas. Então aqui vai uma dica prática: amassar um dente de alho e engolir com um pouco de água pela manhã, ou picar e misturar no azeite para temperar saladas. Existem várias outras formas de incluir o alho na rotina, mas dessa forma ele tem a ação ainda mais potente. É só fazer isso de vez em quando por um período de no máximo 7 dias. Depois vem as sementes de abóbora, que são famosas no combate natural contra parasitas. Isso porque elas contêm uma substância chamada cucurbitacina, que paralisa os vermes, facilitando a sua eliminação pelo organismo. Além disso, são ricas em fibras, ajudando a limpar o intestino. O ideal é consumir as sementes cruas, secas ao sol, ou levemente torradas em jejum, ou trituradas e misturadas em vitaminas, sucos ou saladas. O terceiro alimento é o mamão. O fruto auxilia na digestão, enquanto suas sementes têm efeito antiparasitário comprovado. As sementes de mamão contêm enzimas que ajudam a quebrar proteínas dos parasitas e dificultam sua fixação na parede intestinal. Uma forma simples de usar é triturar algumas sementes secas e misturar com mel, consumindo em jejum por alguns dias.
ou pode comer 1 a 2 colheres das sementes puras ou misturadas em algum alimento, pois elas têm um leve gosto apimentado. O quarto alimento é a hortelã. Além de refrescante, é uma planta medicinal poderosa. Seus óleos essenciais possuem propriedades que atuam diretamente contra parasitas, ajudando também a aliviar sintomas como náusea e cólica intestinal. Ela pode ser consumida fresca em sucos e saladas, ou em forma de chá após as refeições. Depois podemos citar o gengibre. Ele é um grande aliado da digestão e da saúde intestinal. Ele estimula os movimentos do intestino, acelera o metabolismo e ainda possui compostos que dificultam a sobrevivência de parasitas no trato digestivo. Uma boa forma de consumir é em chás, ralado em saladas e receitas, ou adicionado em sucos funcionais. O sexto item dessa lista é o carvão vegetal ativado. Embora não seja um alimento comum do dia a dia, ele é utilizado como suplemento natural para ajudar na eliminação de toxinas e resíduos deixados pelos parasitas. Ele age como uma espécie de esponja, absorvendo impurezas no trato intestinal. E deve ser usado em períodos curtos e sempre com orientação, pois também pode absorver nutrientes se usado em excesso. Também tem o óleo de coco. Ele é rico em ácido láurico, um composto que fortalece a imunidade e tem ação comprovada contra micro-organismos indesejados, incluindo alguns tipos de parasitas. Uma colher de sopa em jejum já é suficiente para ajudar na proteção, além de poder ser usado em preparações culinárias. O oitavo item é o chá de artemísia, uma erva tradicionalmente usada contra parasitas, principalmente na medicina popular africana e asiática. Ela contém substâncias amargas, que tornam o intestino um ambiente hostil para vermes. E o consumo deve ser feito em forma de chá, mas sempre em quantidades moderadas, pois é uma erva forte. Quase finalizando a lista, vem a cúrcuma, ou açafrão da terra, que é um verdadeiro tesouro da natureza. Além de ser anti-inflamatória e antioxidante, ela fortalece a flora intestinal e ajuda na expulsão de parasitas. Para potencializar seus efeitos, deve ser consumida junto com pimenta do reino e uma fonte de gordura boa, como azeite ou óleo de coco. E, por último, as sementes de melancia, que muita gente costuma jogar fora sem saber do seu valor medicinal. Essas sementes têm propriedades diuréticas e digestivas, e estudos mostram que podem ajudar a eliminar parasitas do intestino, especialmente quando consumidas cruas ou trituradas. Uma dica é secar as sementes, triturar e consumir em chás ou misturadas em sucos naturais. Além de antiparasitárias, ainda são ricas em fibras e magnésio, fortalecendo o sistema digestivo. E esses foram os 10 principais alimentos e ervas naturais que você pode usar para prevenir e combater vermes intestinais. O ideal é combiná-los em uma rotina alimentar saudável, sem exageros, lembrando sempre que em casos de infestação grave, o acompanhamento médico é indispensável. Disse ainda que uma vez ao ano deve ser feito um protocolo de desparasitação, que acompanha as fases da lua. Ou então, usar um medicamento anti-helmíntico, como albendazol, nitazoxanida, ivermectina, ou aquele que seu médico indicar. E além dos alimentos e ervas antiparasitárias, é fundamental entender que a prevenção é a chave para não sofrer com vermes e parasitas intestinais. Muitas vezes, não adianta apenas tomar chás e usar temperos medicinais se os hábitos do dia a dia favorecem a reinfestação. Por isso, vamos falar agora de cuidados práticos e básicos. O primeiro é a higienização dos alimentos. Por isso, sempre lave bem as frutas, verduras e legumes antes do consumo, de preferência deixando de molho em água com algumas gotas de vinagre ou bicarbonato de sódio. Isso ajuda a eliminar possíveis ovos e micro-organismos. O segundo é a qualidade da água. Beber água contaminada é uma das formas mais comuns de pegar parasitas. Por isso, sempre dê preferência à água filtrada, fervida ou mineral de boa procedência. O terceiro é a higiene pessoal. Lavar bem as mãos com frequência, principalmente antes de comer e após usar o banheiro,
É um hábito simples que previne muitas doenças. O quarto é a atenção às carnes. Então evite consumir carnes cruas ou mal passadas, especialmente carne suína e bovina, pois elas podem carregar cistos de parasitas como a tênia. O cozimento adequado é essencial para eliminar esses riscos. O quinto é o convívio com animais. Cães e gatos podem ser transmissores de alguns parasitas. Não significa que você deve evitar o contato, mas sim manter a vermifugação dos pets também sempre em dia e reforçar a higiene da casa. E o sexto é fortalecer o intestino. Consumir fibras, frutas frescas e vegetais diariamente ajuda a manter o trânsito intestinal saudável, dificultando a fixação de parasitas. Além disso, praticar atividades físicas e dormir bem fortalece o sistema imunológico, deixando o corpo mais resistente. Essas práticas, combinadas com os alimentos que falamos anteriormente, formam uma estratégia completa de prevenção e proteção contra vermes intestinais. Que agora você já sabe que os vermes e parasitas intestinais são problemas muito mais comuns do que imaginamos, mas que podem ser prevenidos e até combatidos de forma natural. Mas é importante reforçar: essas medidas funcionam muito bem como prevenção e apoio ao organismo. Se você apresentar sintomas persistentes como diarreia prolongada, dor abdominal intensa, perda de peso inexplicável ou anemia, o ideal é procurar um médico para avaliação e tratamento adequado. A natureza nos dá recursos poderosos, mas a sabedoria está em saber usar esses recursos junto com o cuidado profissional quando necessário. E agora eu quero saber: você já utilizava algum desses alimentos contra parasitas intestinais? Ou descobriu algum novo aqui no vídeo? Deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e aproveite para enviar esse vídeo para amigos e familiares, porque todo mundo pode se beneficiar desse conhecimento. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.